Fala pessoal, tudo bem com vocês? Zagueiro Kaká fecha o ciclo de 11 contratações e o Corinthians monta um time novo, inteiro, formado do zero, com muitas saídas também. A questão que fica é, melhorou? Eu quero saber de você. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, como muita gente sabe, ou pouca gente, então vou falar aqui, não tô em casa, não tô no meu estúdio, tô em viagem com a família, já volto daqui uns dias, mas tô aqui, né, só para vocês não estranharem o cenário, para trazer as informações, minhas opiniões e continuar abastecendo o canal. Por isso, preciso que você se inscreva no canal para a gente bater aquela meta de 1 milhão de inscritos. Estamos quase chegando lá, eu conto com você. Muito obrigado. Vamos falar do Corinthians, porque nem deu tempo de falar, o Corinthians anunciou efetivamente a contratação do zagueiro Kaká. Bom zagueiro, precisava de uma reposição desde a saída do Lucas Veríssimo e agora, com isso, o Corinthians fechou seu ciclo de 11 contratações, promessa do presidente recém-impossado Augusto Melo, de que teria um time novo inteiro formado. Quando a gente fala um time novo, a gente está falando de 11 contratações, não quer dizer necessariamente que os 11 vão jogar, né? Até porque tem posições dobradas aqui. A questão é que você contrata 11 e reforça também o seu elenco. Você, ao contratar para o time titular, também reforça o seu elenco, o seu banco de reservas, a sua possibilidade de alternativas, até porque a gente sabe, né, que as competições elas vão se acumular daqui para frente. Nesse momento, o Corinthians está em pausa. Está em pausa por quê? Porque foi eliminado do Campeonato Paulista, vai jogar ainda contra o Água Santa no fim de semana para cumprir tabela, mas já está fora das fases eliminatórias do Paulistão. Com isso, volta a campo no dia 14 de março para encarar o São Bernardo, segunda fase da Copa do Brasil, e depois lá na primeira semana de abril, na fase de grupos já da Copa Sul-Americana. E aí só no dia 14 de abril, estreia, 13 de abril, melhor dizendo, na primeira rodada, estreia no Campeonato Brasileiro. E aí, né, para frente, as coisas já vão estar num calendário mais rotineiro. A questão é que nesse momento, agora o Antônio Oliveira vai fechar todo mundo para preparar essa equipe. Inclusive, o Kaká, por exemplo, que recém chegou, ele não vai poder jogar esse jogo contra o São Bernardo da Copa do Brasil, mas na Sul-Americana ele já vai estar à disposição e também a partir da terceira fase, o Corinthians avançando, evidentemente, ele também vai estar disponível. Vamos aqui fechar, o Kaká é um empréstimo até o final do ano com opção de compra, uma opção e prioridade, né? No valor de 2 milhões de dólares. A gente está falando do Tokushima Vortis, que é o clube que detém os direitos do Kaká, então com isso a moeda é dólar, né? Para você adquirir o jogador que estava emprestado ao Atlético Paranaense até metade do ano, foi repassado esse empréstimo para o Corinthians, ele fica até o final da temporada por aqui, e aí depois se o Corinthians quiser adquirir 2 milhões de dólares. Juntamente com o Kaká, outros 10 jogadores. E aí a gente tem aqui Igor Coronado, que inclusive teve uma lesão muscular, né, nesses 15 minutinhos que ele jogou na última partida, já ficou com essa lesão e vai voltar daqui a pouco, não tem prazo de retorno, mas natural, jogador que estava parado há um tempo, vem de um outro mercado, jogou alguns minutos, sentiu uma lesão. Isso é muito comum acontecer. Felizmente, o Corinthians não tem uma necessidade iminente para que ele jogue, né, então por isso vai ser bom para ele poder se recuperar. Rodrigo Garro, grande contratação, né? Meu Deus do céu. Ranieri também, grande contratação. Félix Torres, Gustavo Henrique, para a zaga, né? O Palácios, Diego Palácios, lateral esquerdo, que tá para se recuperar e também para voltar. Matheus França, lateral direito. Os atacantes Pedro Henrique, que veio do Inter, e o Pedro Raul, que veio do futebol mexicano. O Hugo, falei 10 até agora, juntamente do Kaká. O Hugo foi contratado na gestão passada, é um lateral esquerdo que, enfim, está sofrendo algum tipo de contestação, porque não performou ainda muito bem, e o Corinthians tem o Diego Palácios, né, que não está jogando porque está lesionado. O Caetano foi improvisado algumas vezes ali pelo Antônio Oliveira, mas o Hugo, enfim, faz parte do elenco e dessas 11 contratações do ano passado para cá. Vamos com as saídas, para vocês terem uma ideia do balanço. Aí nós temos Renato Augusto, o Gil, o Juliano, o Fábio Santos, que aposentou, o Rafael Ramos, o Rony, volante, o Cantígio, o Bruno Mendes, o Pedro, que foi vendido para o Zenit, o Lucas Veríssimo, que resolveu ir embora na véspera da estreia para o futebol do Catar, e agora, mais recentemente, o Matias Rojas, né, que rescindiu porque, enfim, estava com problemas para receber e deve estar fechando com o Inter Miami. Esses foram os jogadores que deixaram o clube do ano passado para cá. Citei já para vocês as 11 contratações. A minha pergunta para você é se você acha que melhorou. É óbvio que se você olhar em termos táticos, até porque mudou o treinador,
a gente vê um time muito mais consistente. E eu imagino que alguns torcedores devem estar pensando assim, poxa, imagina o Renato Augusto se tivesse ficado nas mãos do Antônio Oliveira. Porque ele está feliz da vida lá no Fluminense. O Fernando Diniz é um técnico que dá muita moral para quem gosta da bola no pé, que é o caso do Renato. É óbvio que ele lá não é o protagonista e ele tem outros tantos jogadores para que ele possa, digamos assim, ser um coadjuvante de luxo, né? Você tem o Paulo Henrique Ganso, você tem o André e o Martinelli carregando o piano ali no meio de campo. Aí ele entrou recentemente na final da Recopa com o Douglas Costa, né? Que também tira um peso, né? Quando você vai botar e o Renato foi fundamental, inclusive, naquela virada impressionante contra a LDU. O Renato é óbvio que teria bola para performar. A questão é que ele vinha sofrendo muito com lesões e estava num time muito bagunçado, em que muitas vezes você tem que jogar pro craque. E aí quando ele não tá, você sente falta. Hoje a minha visão é de um Corinthians muito mais coeso, muito mais equilibrado, com boas opções e também potencializados, né, esses jogadores nas mãos de um treinador que está fazendo um baita trabalho, começo de ano, começo de temporada, e agora vai ter um tempo, inclusive, para fazer uma intertemporada visando aí Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Então, assim, é óbvio que o futebol tá melhor, porque alguns jogadores já não estavam mais performando, alguns jogadores já tinham encerrado o seu ciclo. Então, essa cirurgia, ela precisou ser feita. Não tinha muito como fugir. E aí, com isso, você acaba penalizando alguns jogadores mais experientes, mais rodados, que pagam uma conta que não é só deles, né? E aí tô falando do Renato, do Gil, do Fábio Santos, que até aposentou, nem teria como ficar. Mas, enfim, jogadores que foram sobrecarregados pelo momento do clube, que escapou do rebaixamento na penúltima, antepenúltima rodada. Enfim. Essa foi a mudança na fotografia do Timão. E aí, vocês concordam que melhorou? Deu uma oxigenada? Falta ainda alguma coisa? Eu acho que a lateral esquerda poderia ser melhor observada e acho que ainda falta um segundo volante. Mesmo com a permanência do Maicon, a expectativa talvez seja na, digamos assim, ressurgida do Paulinho. O Corinthians fez alguns estudos de mercado para saber quanto que vai vender os Neymer Whites. Importante, tá? Importante a gente dizer para vocês. Eu já havia falado, né, em questão dos Neymer Whites, da Neoquímica Arena, tá? Na Neoquímica Arena, o Corinthians fez um estudo, e nesse estudo, tá? E nesse estudo, o Corinthians chegou à conclusão que a ideia é negociar e vender os Neymer Whites da Neoquímica Arena por 1 bilhão. Ponto. Esse assunto já foi. Vamos para o assunto novo. Qual que é o assunto novo? O Corinthians definiu que quer vender os Neymer Whites, tá? Do CT Joaquim Grava. Eu nem sei se eu falo certo isso. Tá certo? Neymer Whites, hein? Nem sei se eu falo certo isso, porque o meu inglês é terrível. O Corinthians quer vender esses Neymer Whites do CT Joaquim Grava por 250 milhões por 10 anos, entre 250 e 260 milhões, tá? Por 10 anos. É isso que o Corinthians quer vender, tá? Quer vender os Neymer Whites do CT Joaquim Grava. Se chegar alguém com uma proposta de 200 milhões, eu acredito, tá? Eu acredito que o Corinthians ainda faça negócio. Se chegar alguém com uma proposta querendo fechar Neoquímica Arena e mais CT Joaquim Grava, eu sei que o Corinthians também vai fazer um bom negócio, tá? Eu tenho um amigo aqui que me ajudou nessas informações, porque haviam passado para mim, tá? Que empresas japonesas estavam interessadas. E empresas japonesas, né? Parece que estão interessadas mesmo. Mas quem avançou mais, tá? São as empresas chinesas que chegaram a negociar com o Corinthians, tá? São 2 empresas chinesas, né? Não vou falar o nome delas ainda, tá? Para vocês. E o que acontece? O Corinthians está esperando essas empresas chinesas que estão são empresas que vão se fundir, né? E o Corinthians está esperando aí a fusão, o processo de fusão dessas empresas para voltar a negociar com elas de uma maneira mais avançada, tá? O Corinthians aguarda aí a movimentação em relação ao processo de fusão, tá?
das empresas, eles vão criar um grupo econômico, tá? Que pode dar nome ao CT Joaquim Grava e até, quem sabe, né, a Neoquímica Arena. Então a gente vai ter que aguardar. A Biadi que fala, né? BYD é uma delas, tá? Biadi é uma delas, a outra é a GWM. Então eu acabei revelando já os nomes aí. Biadi é uma delas e a GWM é a outra. Elas estão em processo de fusão, tá? Então, na realidade, as empresas, né, segundo essa fonte que me passou, são de dois primos, tá? São duas empresas que vão se fundir e ambas têm a intenção de patrocinar o CT e até, né, a Neoquímica Arena também, mas aí é numa conversa que precisa evoluir mais, tá? Então, essa é a informação uma informação mais detalhada aí para vocês. Fala BYD, BYD, tá? BYD, BYD, tá bom. Então, isso aí, obrigado aí para vocês que estão me ajudando. BYD, são essas duas, são montadoras, né? BYD é de caranga, né? De carro, né? Carro elétricos, né? Enfim, são essas duas empresas que estão de olho, vão entrar em fusão, né? São chinesas, o Corinthians está aguardando, né, para ver esse processo de fusão delas, para voltar a negociar de uma forma mais profunda, tá? BYD, tá? É isso, já falei certo, já tá. Enfim, e agora é aguardar para ver se vai avançar mais ou não. Detalhe, tá? Não tem nada fechado em processo de anúncio, não tem nada disso. O que tem é isso aí que eu falei para vocês, uma negociação, tá? Com a BYD e a né? Qual que era a outra mesmo? Já até esqueci de novo aí, que vai entrar no processo de fusão. A BYD e a GWM, tá? Que vão entrar em processo de fusão. O Corinthians está esperando aí a junção das duas para tentar avançar, tá? Inclusive de carro elétrico. Tem carro top, diga-se de passagem. Enfim, né? Vamos ver aí se dá certo. A ideia do Corinthians é vender o CT Joaquim Grava, né? Os Neymer Whites não vender o CT Joaquim Grava, né? Vender os Neymer Whites do CT Joaquim Grava por 250 milhões ou 260, e a Neoquímica Arena já passei o valor para vocês de 1 bilhão. Não sei se vocês acham, né, se o Corinthians consegue ou não, né, negociar esses Neymer Rights, tá? O CT Joaquim Grava é mais fácil, já teve até um avanço com essas empresas, e aí o Corinthians vai ter que esperar um pouco mais, né? Para esperar o processo aí de fusão deles. E enquanto o Corinthians espera o processo de fusão deles, eu aguardo, eu faço o meu processo de infusão do café, tá? Essa é a verdade. Gente, deixa o like aí. Pessoal, vamos falar de reforços no Corinthians. Uma fonte muito importante, tá? Da alta cúpula corintiana me confirmou que existe uma reunião agendada, tá? Para depois do jogo. Essa reunião inicialmente havia sido agendada até para essa semana, tá? Mas a reunião ficou para a próxima semana, tá? Depois do jogo. Então tá agendada uma reunião depois do jogo entre Corinthians, para a semana que vem, claro, né? Depois do jogo entre Corinthians e Água Santa, o Corinthians, o presidente Augusto Melo vai sentar com o Antônio Oliveira para falar de reforço. O Corinthians tem, sim, intenção de continuar se reforçando no mercado da bola. E agora, precisa ouvir primeiro o Antônio Oliveira. O que o treinador pedir, a diretoria vai atrás. Inicialmente, o Corinthians, né, olha a lateral esquerda como uma carência. Palácios, né, enfim, ainda não vai voltar. Não vai voltar agora, né? Enfim, nos próximos jogos, existe uma carência na lateral esquerda. Mas eu ouvi de fontes importantes no Corinthians que se o Antônio Oliveira pedir um meia, pedir um atacante, enfim, até mais um zagueiro, o presidente corintiano vai em busca aí
de mais reforços. Mais um zagueiro também não está descartado, mesmo após a chegada do Kaká. É isso, tá? O Coringão em busca de reforços, reunião agendada, ficou para a próxima semana, segunda ou terça-feira deve ocorrer essa reunião e nós vamos aguardar. E quando sair essa reunião, eu vou passar para vocês o resultado. Aí nós vamos saber de fato agora, né? Terminando o Campeonato Paulista pro Corinthians, né? O Campeonato Paulista segue, quem o Corinthians pretende contratar ainda e qual posição, e eu trago tudo isso para vocês na próxima semana. Salve, fiel! Recado importante agora no canal Alerta Corinthians. Você já conhece o site de apostas do Win? Não? É uma das melhores casas de aposta do mercado do mundo. E olha só, fechamos uma parceria e tem uma super oportunidade para você aqui do canal. Colocando o nosso código ALERTA11 do mesmo jeito que tá aparecendo aí na tela, você ativa aí o bônus de 500% no seu depósito. Isso mesmo, 500% no seu depósito. Isso significa que se você colocar e depositar R$100, vira 500. Depositou 1.000, vira R$5.000. Então não perde tempo. Corre lá agora no site, se registre e coloca o código ALERTA11 para você ativar o seu bônus aí e participar dessa grande oportunidade. Mas é por tempo limitado, hein? É por tempo limitado. Corre lá agora no site e se registra com o nosso código ALERTA11 para você garantir aí 500% de bônus no seu depósito. Então não perde tempo, corre lá no site, se registra. Tá vendo ali código promocional? É só você clicar ali no código promocional, se registrar e colocar o código aí ALERTA11, igual está aparecendo na tela aí, para você ativar o seu bônus e participar dessa oportunidade. Vai ficar fora dessa? Lógico que não, né? Corre lá, que é tempo limitado. Já já esse código vai expirar e você vai perder. Então não perde tempo, vai lá no site, se registra, coloca o nosso código ALERTA11 para você ganhar aí e ativar na hora, se ativa na hora, 500% de bônus no seu depósito. Mas jogue com responsabilidade e lembrando que é para maiores de 18 anos, tá bom? Venha se divertir com a Win! E continuando falando aqui do Timão Fiel, o Corinthians enfrenta o Água Santa aí pela última rodada nesse domingão. E o Corinthians tá prometendo aí analisar o mercado e em busca de novos reforços, já que a janela vai se abrir agora dia 1º de abril para os jogadores dos campeonatos estaduais. Será que teria alguém do Paulista que o Corinthians poderia se interessar, fiel? Comenta aqui embaixo se tem algum jogador aí, algum clube aí, tipo o Rômulo, que foi pro Palmeiras, né? Mas o Palmeiras já contratou. Algum jogador que possa aí vestir uma camisa de um grande paulista, no caso o Corinthians, né? Quem será que o Corinthians pode ir atrás aí? Após o jogo do Água Santa na segunda ou terça-feira, o Augusto Melo vai se reunir com o Antônio Oliveira para definir aí se precisa de mais reforços, se há necessidade do Corinthians ir no mercado em busca de mais reforços ou se vai deixar para a próxima janela. Eu acho que precisa ainda se reforçar, procurar aí mais um meio-campista, mais um atacante ponta, um lateral esquerdo, talvez, né? Deixa aqui embaixo qual seria uma posição que o Corinthians poderia dar uma olhada, né, nesses jogadores que estão jogando aí o campeonato estadual, fiel. Tem algum jogador em algum time aí na Portuguesa? Tem um lateral esquerdo da Portuguesa, é bom jogador, né? Algum time que jogue no time do interior aí que o Corinthians possa se interessar? Comenta aqui nos comentários. Eu vou deixar um abraço para você. O Corinthians joga contra o Água Santa nesse domingo. Infelizmente não vale nada, né, filho? É jogo só para cumprir tabela e entrosar a equipe, né? Já que o Corinthians vai ter uma decisão importante no dia 14 contra o São Bernardo. Aí sim é jogo decisivo até o momento. É o jogo mais importante da temporada contra o São Bernardo, lá no 1º de maio. O Corinthians então precisa aí se entrosar e deixar o time com ritmo de jogo até essa partida muito importante, fiel. O Corinthians no ataque deste domingo pode ter aí aquela dupla que o Augusto Melo escalou no seu primeiro jogo, num ataque aí
Pedro Raul e Yuri Alberto. Pedro Raul e Yuri Alberto, o Antônio Oliveira vem treinando aí muito lá no CT Joaquim Grava essa formação com os dois atacantes de área, mas o Yuri Alberto ainda saindo um pouquinho mais da área para buscar o jogo, revezando ali, movimentando ali ele e o Pedro Raul na troca de função. Uma hora o Pedro Raul vinha, uma hora o Yuri Alberto vinha buscar a bola. Vamos ver aí isso na prática, como que vai acontecer, né? Deixa aqui nos comentários se você gosta aí, se acha bom aí Yuri Alberto e Pedro Raul no comando de ataque do Timão, tá bom? Deixa aí sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!